Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na lição 10, que tem como título Lute contra o adultério. Antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por mais esse dia, agradecendo a Deus por essa oportunidade de podermos estudar um pouco mais da palavra dele e podermos também aprender mais e mais daquilo que Ele tem para colocar no nosso coração. Amém, irmãos? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia. Te agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade de podermos, ó Deus, aprender um pouco mais da Tua palavra, de podermos, ó Deus, crescer, ó Pai, enquanto, ó Deus, casais, ó Deus. Vem estar, ó Deus, com cada família, que o Senhor venha proteger nesse momento, ó Deus, que estamos passando, ó Deus, de pandemia. Que o Senhor venha guardar a Tua igreja, Pai. Que o Senhor venha guardar os casais. Meu Deus, que nesse momento, meu Deus, a qual, meu Deus, o templo, meu Deus, não é possível estar presente, mas que a nossa casa possa ser chamada casa de oração, como sempre foi chamada, mas que hoje nós possamos praticar mais e mais esse momento, ó Deus. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Venha dirigir esse estudo, que nós possamos, ó Deus, hoje aprender mais um pouco da Tua palavra. Amém, Senhor. Bom, irmãos, o autor, logo aqui na sua introdução, quando ele começa a falar sobre o adultério, ele faz uma comparação do adultério com o explosivo C4. O explosivo C4, ele tem um grande poder de destruição. Em 2001, um terrorista ele foi preso tentando adentrar um avião com esse explosivo. E aí você pode perguntar, irmão Cleito, como que o terrorista ia conseguir entrar no avião com um explosivo? Esse explosivo, irmão, ele é moldado à sola do sapato. Por isso que em alguns aeroportos hoje, as pessoas quando vão adentrar o avião, eles têm que estar tirando o calçado para depois poder entrar no avião. E o autor ele faz essa comparação porque ele diz que na guerra contra a família, o adultério é como C4. E se você, irmão, conhece alguma família que passou por esse momento, passou por esse período de ter um adultério dentro do relacionamento, você sabe como que isso é devastador. Mas, antes da gente nos aprofundar sobre o adultério, sobre as consequências do adultério, nós vamos ler um pouco sobre o que é o adultério. A palavra adultério é originária do latim alterum torum, que significa literalmente na cama do outro. O Aurélio brasileiro, dicionário brasileiro, ele vai dizer que o adultério é infidelidade conjugal. Adultério também pode ser definido como uma traição sexual. O autor dessa revista, ele trouxe o pensamento de mais dois outros autores, mas eu vou estar lendo um aqui que me chamou a atenção porque ele foi bem direto na definição do que é adultério. Adultério é o sexo fora dos limites do casamento. Essa foi uma das definições que me chamou um pouco mais a atenção, até porque ele foi totalmente direto aí sobre o que é o adultério. No segundo tópico, o autor ele vai falar sobre o adultério no Brasil. Até março de 2005, o adultério no Brasil ele era visto como um crime penal, né? E quem fosse acusado e condenado por adultério poderia pegar até 6 meses de prisão. Essa lei foi revogada ainda em 2005, mas isso não significa que o adultério não tenha nenhuma consequência nos litígios conjugais que tramitam na justiça. O autor ainda trouxe 3 pesquisas, uma que aconteceu em 2003 e a outra que aconteceu em 2011. E a outra pesquisa foi através da internet que ele fez, mas não colocou aqui o ano que ele fez essa pesquisa. A primeira pesquisa realizada em 2003 pela revista Isto É, revela
que metade dos homens que participaram dessa pesquisa, eles afirmaram que tiveram relação extraconjugais. E 1/3 das mulheres também confessaram ter essa relação extraconjugal. Mas, em 2011, através da pesquisa realizada pelo Instituto Tendências Digitais, esse número pulou para 70% entre os homens e 53% e 56% entre as mulheres. Ou seja, a gente começa a perceber aqui que no passar dos anos aumentou o número de adultério no Brasil. E o autor ele ressalta que a internet tem um grande papel nisso, porque através da internet hoje existe também a traição virtual. A gente sabe, né, eu tenho 37 anos de idade hoje, e na minha adolescência era possível a gente passar na banca, né, e ver algumas revistas, e a revista era censurada. E alguns donos de banca eles deixavam essas revistas com esses conteúdos, com determinados conteúdos, guardados dentro da banca, porque já tinha uma clientela seletiva para aquele determinado tipo de conteúdo. E as locadoras também, ela tinha um setor específico para determinado tipo de conteúdo, a qual as crianças e o adolescente, eles não permitiam ter acesso. Mas esse acesso hoje na internet, por mais que a gente não queira, está ali a nos oferecer. Quantos já fizeram uma pesquisa hoje na internet e de repente apareceu aquela janelinha lá no canto, lá, né, com site, com determinado tipo de conteúdo, né, e a gente vai lá e clica lá no xizinho para poder aquilo ali sair, mas aquilo ali é insistente, toda hora está ali piscando. Né? A gente tem que ter o pensamento firme em Deus, em oração, clamando a Deus pelo nosso relacionamento, pelo nosso casamento, para que a gente não venha cair nesse tipo de tentação. E a revista ainda vai ressaltar que nos Estados Unidos, 68% das pessoas cadastradas são homens, e são homens casados, e 32% são mulheres, mulheres também casadas. E o site foi um pouco mais além. Eles têm um slogan que diz assim: a vida é curta, tenha um caso. E aí, irmãos, a gente começa a perceber que a coisa ela vai tomando forma, né? Essa luta para a destruição do relacionamento, essa luta para a destruição do casamento, ela vai tomando forma e ela vai virando uma coisa formal. Existem empresas, existem sites já preparados para isso, até mesmo para induzir. Então é importante que o casal ele esteja sempre em oração. É importante que o casal ore junto. Estava conversando essa semana com o irmão Alexandre e ele falou uma coisa muito interessante. Muitas coisas a gente acaba lendo na Bíblia, a gente lê com foco, a gente lê já com uma ideia. E algumas coisas a gente conversando com outros irmãos, a gente aprende também. E uma das coisas que ele falou ali é que Jesus ele sempre orava com os discípulos. Mas tinha momentos também que Jesus ele se retirava e orava só. Era ele Deus. Tem momentos, irmãos, que a gente vai ter que orar só. Mas na grande parte da nossa vida, enquanto casais, é bom que o homem venha orar junto com a sua esposa e que a esposa venha orar junto com o seu marido. Porque eles são uma só carne, nós somos uma só carne, casamos, somos um só. Então é importante que esteja nessa união em oração, pedindo a Deus fortalecimento para que não venhamos cair nessa tentação, porque o diabo ele está investindo na destruição do lar. O próximo tópico, o autor, ele faz uma indagação. O próximo tópico é uma pergunta. Ele pergunta assim: por que as pessoas adulteram? A Escritura Sagrada pode fornecer algumas respostas a essa pergunta. Aqui o autor ele vem trazendo duas passagens bíblicas, né, que é de José e a passagem bíblica de Davi. José ele teve uma atitude diferente de Davi. José ele foi tentado, né, como a gente conhece a passagem de Josué, ele foi
trabalhar na casa do seu senhor, né? E ele, vendo a desenvoltura de Josué, ele colocou Josué para trabalhar dentro da sua casa. E ao trabalhar dentro da casa do seu senhor, Josué, ele tinha muita sabedoria e tudo aquilo que ele fazia prosperava. Então o seu senhor teve muita confiança em Josué, em deixá-lo dentro da casa. Mas Josué era um homem formoso. E a formosura de Josué chamou a atenção da esposa do seu senhor. E ela começou a tentar Josué. Uma determinada vez, ela foi até Josué, queria se deitar com Josué, e Josué fugiu da presença dela. Mas quando Josué fugiu da presença dela, ele deixou a capa. E ela começaram a gritar como se Josué tentasse agarrá-la. Mas o texto aqui vai dizer que um dos motivos a qual Josué ele não se entregou, ele não caiu nessa tentação, foi o temor que ele tinha de Deus. E quando a gente vai ler sobre a passagem de Davi, lá em Samuel 2, 2 Samuel, no capítulo 11, vai dizer que Davi ele deveria estar na guerra. Mas o que Davi fez? Ele não quis ir à guerra, ele preferiu ficar ocioso, ele preferiu ficar no palácio. Então, a cobiça de Davi, a ociosidade, a arrogância de Davi fez com que ele cometesse aquele adultério. Davi, lá no seu palácio, ele viu a mulher se banhando, e quando ele viu aquela mulher se banhando, ele a cobiçou no seu coração. Diferente de Josué, Davi ele teve até uma oportunidade de não cometer o adultério. Porque Josué estava dentro da casa do seu senhor e aquela mulher, ele tentou seduzi-lo. Ela foi em cima dele. Mas Davi, ele teve oportunidade porque ele foi pedir a seus servos para chamar aquela mulher. Ele teve o conhecimento que aquela mulher era mulher do seu companheiro. Mas mesmo assim, Davi cometeu o adultério. E ao cometer esse adultério, Davi ele teve grandes consequências na vida dele, consequências de dor, de vergonha e até medo da morte. Porque mais à frente a gente vai ler e a gente vai ver lá no livro de Deuteronômio que o adultério no tempo de Moisés era condenado e a pessoa poderia chegar à morte, apedrejado até a morte. Mas Davi teve a misericórdia de Deus. E dando sequência aqui desse tópico, o autor ele traz um pensamento de um psicólogo, o doutor psicólogo, ele é Michel Cury. E esse doutor ele fala uma coisa muito interessante, que é algo que o pastor sempre fala lá na apresentação das crianças, que os pais têm que dar exemplo, exemplo e exemplo. Aqui, o psicólogo ele deu 4 exemplos, que foram o imitador do pai, o adultério estabilizador, ainda o caçador de juventude e o viciado em sexo. Desses 4 que me chamou a atenção foi o imitador do pai. Quando o pastor sempre falando na igreja que os pais têm que dar exemplo, 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 me chamou a atenção porque esse psicólogo ele fala que muitas das vezes a prática do adultério ele vem porque o filho acaba vendo o exemplo do pai. E olha a responsabilidade que a pessoa tem que ter dentro da sua casa, que o casal deve ter dentro da sua casa, que o pai com a mãe deve ter com seus filhos. Porque os filhos são imitadores do pai. Se os filhos crescerem numa casa onde a prática do adultério é uma prática comum, ele vai crescer, ele vai acabar reproduzindo essa prática desse pecado. Então é muito importante que os pais tenham uma responsabilidade de dar um exemplo do filho. Se vocês são casais que xingam dentro de casa, os seus filhos vão crescer xingando. Mas se vocês são casais que dentro da casa é chamada a casa de oração, louvam, adoram o Espírito Santo, os filhos vão crescer dessa forma também. E é importante, irmão, o casal está em vigilância, porque os filhos são imitadores. A Bíblia fala também sobre o adultério, e é o próximo tópico que a gente vai estar aqui
estudando. O adultério na Bíblia. Com o objetivo de preservar a instituição da família e do casamento, há na Bíblia orientações claras a respeito do adultério. Ao dar os mandamentos a Moisés, Deus deixou um mandamento explícito: não adulterarás. Isso está em Êxodo 14 e também em Deuteronômio 5:18. A essência desse mandamento é a preservação e a santificação da família e do casamento. Na lei dada a Moisés, o castigo para os adúlteros era a morte por apedrejamento. Lá em Levítico 20:10 também fala um pouco sobre isso. Irmãos, aqui a gente vê, consegue enxergar um pouco do medo que Davi tinha. Davi, ao cometer o adultério, ele sabia que o pecado dele era pecado de morte. Mas Deus teve misericórdia da vida de Davi. E a misericórdia que Deus teve na vida de Davi, a gente também consegue enxergar que ele se humilhava aos pés do Senhor. Ele pedia ao Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia da vida dele. Mas isso não livrou Davi também de algumas consequências. A consequência do filho que ele teve que morreu. A consequência de parente seu teve também estupro na família de Davi. Então, irmão, o adultério, ele acaba levando muitas consequências e nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E muitas das nossas atitudes acabam refletindo na nossa família e nós temos que ter esse cuidado. No livro de Provérbios 6:32 vai afirmar que aquele que comete adultério não tem juízo e destrói a si mesmo, bem como chama a si o sofrimento, a vergonha e a humilhação. Jó, no seu livro 31:9 ao 11, ele vai dizer que o adultério é um crime hediondo. Mas o que Jesus fala sobre o adultério? O que Jesus deixa para nós sobre isso? No livro de Mateus 5, do 27 ao 30, nós vamos ler e refletir um pouco mais sobre esse versículo. Mateus 5, 27 ao 30. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a, lança-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Okay. Bom, irmãos, aqui, quando a gente lê o livro de Mateus 5, 27, né, quando Deus ele fala, aquele que olhar para uma mulher e já desejá-la, já cometeu adultério no seu coração, a gente remete o que aconteceu também com Davi. Antes de Davi cometer o ato do adultério, ele já tinha desejado no seu coração deitar com aquela mulher. E Deus aqui ele começa a repreender já o adultério desde o pensamento, porque ele não quer que tenha o ato. Porque a consequência do pensamento ele vai ser uma, a consequência do ato do adultério ele vai ser outra. E a consequência do ato do adultério vai ser bem maior. Né? E quando Deus ele fala de cortar, nós temos que cortar algumas coisas da nossa vida que tem nos levado ao adultério. Se tem alguma coisa que tem nos levado ao adultério, se tem alguma coisa que tem nos levado a pensar no adultério, nós temos que cortar. Certa vez, agora com a mídia, a tecnologia, a internet, Facebook, WhatsApp, hoje nós temos, quem tem o WhatsApp sabe que muitas das vezes nós podemos receber determinado tipo de conteúdo. E todo dia pela manhã, quando eu posso, eu mando versículos bíblicos para os colegas, para os irmãos da igreja.
E eu tinha um colega que ele, sempre quando eu mandava para ele algum versículo bíblico, ele debochava da palavra. Ele é uma pessoa desviada do evangelho, e ele sempre debochando dos versículos. Enquanto ele estava debochando, eu orava a Deus por ele, né, e clamava pela vida dele. Só que em um determinado momento ele começou a mandar certos tipos de conteúdo para mim. E eu sempre apagava. No começo, por ser amigo, fiquei um pouco sem jeito de chamar a atenção dele de imediato. Só que aquilo está virando uma coisa rotineira. Até que um dia eu liguei para ele e falei, olha amigo, eu vou te pedir por favor para não me mandar esse tipo de conteúdo. E quando eu chamei a atenção dele sobre isso, a primeira coisa que ele falou comigo, olha, você manda todo dia versículos para mim, porque eu não posso te mandar isso. Eu falei, olha, já que é assim, então não te envio mais, você não precisa enviar isso mais para mim. Passado uns 3, 4 dias mais ou menos, ele mandou um áudio para mim com conteúdos impróprios. E eu achando que era algo que ele queria falar comigo, eu abri aquele áudio, eu tentando desligar o celular para poder em seguida apagar, e aquilo começou me incomodando. E aí eu só liguei para ele e falei com ele, olha, hoje eu vou estar te bloqueando no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, porque eu não comungo do que você está enviando para mim. Eu passei um período, deixei ele bloqueado mesmo, porque a conduta dele não estava condigente ao meu estilo de vida. Aquilo que Deus tem colocado no meu coração, aquilo que Deus tem colocado dentro do meu relacionamento. E aquilo que eu tenho orado a Deus pelo meu relacionamento. Eu fiquei um bom período ali, tinha tirado mesmo, bloqueado. Então, irmão, se tem algo na sua vida que está te afastando dessa comunhão, dessa fidelidade que você tem que ter com Deus, a sua fidelidade com a tua esposa, ou a sua fidelidade, esposa, com o teu esposo, arranque, tire. Não deixe que Satanás venha te enganar, não deixe que Satanás venha te induzir. É melhor cortar pela raiz, é melhor cortar enquanto está no início, porque daqui a pouco Satanás ele gosta de lançar laço, e daqui a pouco poderemos estar aí nesse laço de Satanás. Deus ele tem um amor muito grande pela família, mas Deus ele vê o adultério como algo tão sério, como algo tão pesado, que é uma das justificativas para o divórcio. E Mateus 19:9, Deus ele vai relatar um pouco isso na Bíblia, sobre a prática do adultério e a justificativa para um divórcio. Pode nos acompanhar na tela, irmãos. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, irmãos, a gente consegue enxergar que Deus, na tua palavra, Ele dá o seu ensinamento, um dos motivos que a pessoa pode pedir o divórcio. Aqueles que pedem o divórcio por algo banal, como o psicólogo falou anteriormente aqui, que muitos homens, eles mais velhos, ele tem necessidade de se relacionar com mulheres mais novas para provar que ele tem a idade avançada, mas que ele ainda se sente muito jovem. E a gente vê na nossa sociedade, e a gente acaba até se espantando muitas das vezes, com casais que viveram anos e anos juntos e de repente a gente lê uma matéria dizendo que esse casal se separou. E às vezes é casal que muitos têm até como exemplo, mas a necessidade dele de se relacionar com pessoas mais novas leva até o divórcio. E Deus não está nesse negócio. A palavra de Deus é clara quando ele justifica, né, como e quanto a pessoa pode ter um novo relacionamento e poder até mesmo ter o divórcio, em caso de adultério. O próximo tópico, nós vamos falar sobre as consequências do adultério. A gente, até aqui, entre outros tópicos que o autor colocou, a gente vê que nas entrelinhas ele vai falando um pouquinho também sobre as consequências do adultério. A consequência do adultério, lá na lei de Moisés, era o apedrejamento. A pessoa era morta, apedrejada. Quando a gente fala um pouco sobre a nossa lei, até 2005, a pessoa poderia ficar presa até 6 meses. Né? E hoje, qual
Quais são as consequências desse adultério, desse pecado? As consequências hoje podem levar a pessoa às consequências emocionais, psicológicas, sociais e até mesmo físicas. Quantos não conhecem famílias que foram dilaceradas, pessoas que tinham uma boa condição social e após o adultério a pessoa perdeu tudo, aquela condição de vida que ela tinha, porque ao invés daquele ganho ser para sua família, já estava sendo usado para os seus atos extraconjugais. Quantas pessoas hoje, ao ter o término do seu casamento, por descobrir o adultério, as pessoas muitas das vezes entram em depressão. Muitas pessoas precisam ter um acompanhamento hoje psicológico, porque mexe com a emoção da pessoa, a autoconfiança, ela cai aquelas pessoas que foram traídas. Ela sente falta de confiança para poder prosseguir a sua vida. E isso tem um peso maior ainda quando nesse relacionamento tem filhos. Porque muitas das vezes, na sua grande maioria, as mulheres muitas das vezes elas deixam de seguir a sua vida profissional quando casam, para poder dedicar-se ao marido, para poder dedicar-se ao filho, para poder dedicar-se ao lar. Não se engane, irmão, tem muitos homens que se envolvem na rua com outras mulheres e quando ele vê a oportunidade de abandonar, de deixar o teu lar, muitos saem, esquece o que tem filho, esquece a mulher, esquece os compromissos da casa e vai viver uma nova história. E muitas das vezes a mulher fica dentro de casa com o filho, fica dentro de casa desempregada e isso acaba gerando também um problema social. Porque muitas das vezes as pessoas que têm uma predisposição para determinados vícios, quando chegam no momento como esse de desespero, a pessoa ela vai se recorrer ao vício. Ela perde o apoio, ela perde o chão. E quando isso acontece, as consequências na vida das pessoas acontecem como o autor falou lá no início, lá na introdução desse estudo. Acontece como o explosivo C4. Acaba com tudo, detona tudo. E as consequências do adultério ele acaba ainda sendo maior quando o autor ele fala aqui no próximo tópico das consequências físicas. O que são essas consequências físicas? Muitas das vezes, no momento da traição, no momento do adultério, o homem ou a mulher ele pode adquirir uma doença sexualmente transmissível. E reconhecer, confessar o adultério já é difícil. Agora você imagina ter que confessar o adultério e, além disso, confessar que contraiu algum tipo de doença. Muitos, por covardia, quer viver uma vida normal dentro de casa, mesmo sabendo que foi contraído com um tipo de doença. E acaba passando aquela doença para o companheiro ou para a companheira. E aí nós temos um outro agravamento, mais um agravamento, que é a questão emocional, psicológica, física, que é a doença. Para Deus ele tem uma aliança, e essa aliança ele foi formada lá no dia do casamento. Você jurou diante de Deus, diante dos homens, que estaria na alegria ou na dor, junto com a tua esposa. Quando há um adultério, essa aliança é quebrada. E essa aliança, ao ser quebrada, não é quebrada quando uma das partes chega e confessa o adultério. Essa aliança é quebrada no momento do adultério. Aquele que traiu a tua esposa, a aliança não é quebrada quando ele chega lá e fala com a tua esposa. Quando a esposa trai o marido, a aliança não é quebrada quando chega e confessa. A aliança é quebrada no ato, lá atrás, quando já cometeram o adultério. E o autor lhe ressalta que no campo espiritual o adultério é a quebra da aliança dada por Deus ao homem e à mulher por meio do casamento. Aos olhos de Deus sempre foi e sempre será pecado. Está lá em Malaquias 2,14. E se vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor a testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a sua mulher, do seu acordo matrimonial.
No próximo tópico, o autor vai falar sobre a cura para os que adulteram. E quando a gente lê esse tópico, a gente lembra logo da mulher adúltera. Deus ele perdoou aquela mulher. Está lá em João 8, a partir do verso 1, nós vamos ler. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para assiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato do adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguém de vocês tiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com o mais velho. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus põe-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amados, nós sabemos que quando os fariseus chegaram ali para levar aquela mulher, eles queriam, na verdade, confrontar o mestre. Eles queriam confrontar Jesus. Porque exatamente na lei de Moisés, era uma lei dura, uma lei pesada. As pessoas que foram pegas em adultério eram apedrejadas até a morte. E isso era do medo que Davi tinha no seu coração. Porque ele sabia que o seu pecado era um pecado de morte. Davi reconhecia isso. Davi tinha no seu coração de que Deus ele poderia permitir isso. Mas Deus também, no seu coração, tem um coração perdoador. E Deus ele quer nos perdoar. Deus ele quer perdoar os nossos atos, seja qual ele for. Mas nós precisamos reconhecer os nossos atos. Lá no livro de Samuel, 2 Samuel 2,13, vai falar que Davi ele teve medo. Quando ele estava lá com o profeta Natan. Ele conversando com o profeta Natan, ele revelou o medo. Ele tinha medo de morrer. Então Davi disse a Natan: Pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. O primeiro passo de Davi ali foi confessar o pecado dele. Ele confessou o pecado dele diante de Deus, e depois ele conversou com Natan sobre o seu pecado. Ele começou a reconhecer o seu erro. Ele começou a reconhecer que ele pecou contra Deus. E ali naquele momento, Natan dá uma mensagem a Davi, uma mensagem que talvez tenha deixado o seu coração, que estava tão aflito, o coração de Davi mais calmo. O coração de Davi deve ter ficado mais calmo porque ele tinha medo da morte. Ele tinha medo de não poder estar ali em vida mais. Mas Jesus ele teve compaixão de Davi, porque Davi ele foi sincero, ele confessou com sinceridade no coração e tocou o coração de Deus. No livro de Salmos 51, vai falar sobre a confissão de Davi. E muitas das vezes, irmãos, a gente comete algum tipo de erros e nós não temos em nosso coração o temor de Deus de chegar: Senhor, eu errei, eis-me aqui, Senhor. Mas Davi fez isso. E quando Davi ele confessou no seu coração, Deus ele teve piedade e misericórdia de Davi. No livro de Salmos 51,
vai falar um pouco sobre essa confissão de Davi, uma confissão sincera de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Amém? Então Davi, irmão, nesse momento, ele começou a clamar a Deus, ele começou a pedir a Deus para que Deus desse uma oportunidade a ele. Então uma das coisas que nós precisamos fazer para que possa ser restaurado o nosso matrimônio. Se você errou no passado, talvez você já errou no passado, a tua esposa já te perdoou. Talvez você, mulher, já errou no passado e teu esposo já te perdoou. Mas o diabo tem te acusado dia após dia desse erro que você cometeu lá atrás. Então, o que Davi fez foi confessar com sinceridade a Deus o seu pecado. Confesse a Deus com sinceridade. Talvez você já falou com teu esposo, talvez você já falou com teu esposo o que você cometeu, o que você fez de errado. Mas talvez você não clamou ao Espírito Santo de Deus ainda. Talvez você não se jogou aos pés do Senhor, pedindo a Deus perdão por esse ato que você cometeu. Assim como Deus deu uma oportunidade para Davi, Deus também quer te dar essa oportunidade de restauração do seu matrimônio. O último tópico, o autor vai falar, diga não ao adultério. Dizer não ao adultério não é uma tarefa fácil, pois todos nós temos a marca do pecado em nosso coração. E aqui o autor ele vai começar a traçar alguns versículos, né, que temos que ter em nosso coração para dizer não ao pecado. E ele também vai ressaltar sobre a oração do casal junto. Sempre estar em oração e sempre estar lendo versículos que possam nos fazer fortalecer diante de Deus, e nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos às investidas de Satanás na nossa vida. Porque muitas das vezes, Satanás ele vai colocar na nossa vida algo que ele sabe que é a nossa fraqueza. Ele vai colocar do jeito que ele sabe que ali a gente vai cair. E nós precisamos estar firmes em oração. O Salmo 125 começa a falar um pouco sobre isso. Nós temos que estar firmes, como o monte de Sião que não se abala. Nós temos que permanecer firme na presença de Deus. E como que essa firmeza vai aparecer? É a união. É a união entre casais. É você com tua esposa, você esposa com teu esposo. Temos que orar junto, pedindo a Deus para que venha cada vez mais nos edificar diante dele. No Salmo 125, 1, vai dizer: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Amém? Irmãos, nós vamos partir para a nossa conclusão. Eu vou estar lendo para os irmãos sobre a conclusão desse estudo, que o Espírito Santo de Deus ele possa contemplar no seu coração mais e mais sobre essa palavra, que o irmão possa refletir sobre essa palavra. E algo que a gente tem que deixar, irmãos, dentro do nosso coração. Como o autor ele trouxe aqui, dois personagens bíblicos. Ele trouxe a situação de José e trouxe a situação de Davi. A situação de José talvez é uma situação muito mais complicada dele fugir. Muito mais complicada dele sair. Mas ele fugiu. A consequência de José, ele foi preso, mas Deus estava com José e a mente de José estava plenamente tranquila, porque ele sabe que não tinha cometido aquilo. E o texto lá em Gênesis 39 vai dizer que assim como o Senhor de Josué tinha confiança dentro da casa dele, até na prisão ele passou a ter confiança em José, porque a chave das celas passou a estar na mão de Josué. Então Josué ele fugiu daquela aparência do mal. Ele fugiu daquele ato do adultério. Davi, infelizmente, ele cometeu o adultério, mas Deus ele teve compaixão da vida de Davi. Que nós possamos ser como José, fugir. Se tem algo que está desviando, se tem algo que está tirando sua atenção com a tua esposa, se tem algo que está tirando sua atenção com o teu esposo,
faça como José, fuja. Amém? Nós vamos ler a conclusão do estudo. Lutar contra o adultério é algo que deve ser feito diariamente, com a ajuda e a presença constante de Jesus ao lado de homens e mulheres que querem agradar a Deus e preservar o casamento. Jesus prometeu que estaria ao lado de cada um de nós. Mateus 28, 20. Os irmãos quiserem ler depois. Essa promessa não é somente para quando enfrentarmos enfermidades, mas também para assegurarmos de que, com Ele ao nosso lado, com a sua ajuda e o seu poder, seus discípulos podem, com certeza, vencer essa batalha. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus possa completar essa palavra nos nossos corações. Eu quero agradecer a oportunidade ao pastor, ao irmão Alexandre, que foi um grande incentivador, né? Sempre estava conversando comigo. E eu coloquei essa oportunidade também diante de Deus, que Deus possa completar no seu coração a palavra dele. Amém? Fique em paz com Deus.